Gente, eu juro que nunca fui de acreditar em assombração. A vida aqui em São Paulo é uma loucura. A gente mal tem tempo para respirar. Quem dirá pensar em fantasma? Mas depois do que aconteceu com a minha avó, a velha Lucy, olha, eu não duvido de mais nada. E o pior é que não foi algo que aconteceu com ela agora, velhinha e cansada. Foi muitos anos atrás, quando a minha avó ainda era uma moça jovem e solteira, na casa dos seus 20 e poucos anos, lá por 1948. Naquela época, ela era ainda mais cética, se é que isso é possível. O que ela passou ainda me tira o sono. Tudo começou numa daquelas viagens de verão que ela amava fazer com as amigas, sabe? Tipo uma aventura de carro, explorando o interior dos Estados Unidos. Ela estava passando por uma cidadezinha esquecida por Deus, meio empoeirada, quando um vendedor ambulante, um cara de meia idade com um sorriso meio torto e um olhar que parecia te atravessar a alma, parou ela na rua. Ele tinha uma porção de tralhas empoeiradas, mas insistiu, quase coagindo, para ela levar uma estatueta. Minha avó, só querendo se ver livre daquele homem estranho e do calor escaldante, acabou comprando a peça. Ela me contou que nem reparou direito no que era. Só sabia que a figura era esquisita. Um homem metade bode, com chifres retorcidos e olhos vazios, sentado, segurando algo que ela não conseguiu distinguir nas mãos. Ela só queria paz e silêncio. Quando voltou para casa, esgotada da viagem, jogou a estatueta num canto qualquer do porão no meio da bagunça de coisas antigas da família. Os dias viraram semanas. E ela, que já morava sozinha numa casa grande e antiga que pertencia à família, começou a notar coisas estranhas. Primeiro, eram só uns barulhinhos vindos do porão, uns arranhões na madeira, umas batidas abafadas como se algo pesado estivesse se arrastando. Ela pensou, ratos, velhos ratos de porão. Séptica até o último fio de cabelo, prometeu que no dia seguinte ia comprar veneno e armadilhas. Dito e feito. De manhã desceu com uma lanterna, armou tudo. Mas a noite chegou e os sons voltaram, só que muito piores. Não eram mais arranhões. Parecia que móveis estavam sendo arrastados lá embaixo, e as batidas ficaram mais fortes, mais ritmadas, como passos pesados subindo a escada. E foi aí que começou o verdadeiro terror. As vozes. Começaram como sussurros quase inaudíveis, mas cada vez mais claros. Gritos abafados, choros contidos, pedidos de socorro que pareciam vir de dezenas de bocas, misturados num coro fantasmagórico que ecoava pelo assoalho. Ajuda. Socorro. Nos tire daqui. Minha avó sentia um frio na espinha, mas tentava se convencer de que era o vento, a velha estrutura da casa. Meio aterrorizada, mas tentando manter a calma, ela resolveu descer para ver se alguma coisa tinha sido pega nas armadilhas. Acendeu a luz. O porão estava um caos, com caixas reviradas, mas aparentemente nada havia se mexido sozinho. Só que, de repente, a lâmpada piscou freneticamente. Estalou e explodiu num clarão cegante. Estilhaços de vidro choveram sobre ela. O susto foi tão grande que ela quase caiu. Tentou racionalizar. Picos de energia, só pode ser. Mas por dentro, ela sabia que não era normal. Voltou para o quarto, o coração martelando, tentando dormir. Mas os pesadelos eram vívidos, aterrorizantes. Eram imagens de rituais sombrios, de sombras com chifres, de gente sendo arrastada para altares, e as vozes, aquelas vozes suplicantes, se misturavam ao som do balido de um bode. Acordou no meio da madrugada, encharcada de suor frio, e foi beber água na cozinha. No meio do caminho de volta, a TV da sala, que estava desligada, ligou sozinha com um estalo alto. Ela pegou o controle, desligou, e a TV ligou de novo, agora com o volume no máximo, um chiado ensurdecedor. E parecia que no meio do ruído branco dava para ouvir as vozes do porão, agora mais altas e desesperadas. Solte-nos, solte-nos! Minha avó, tremendo, desligou de novo. De volta ao quarto, apagou todas as luzes, deixando só o abajur do criado mudo ligado. Mal estava pegando no sono quando sentiu um puxão brutal na coberta, como se alguém a tivesse arrancado com força. Ela acendeu o abajur num pulo, o coração na garganta, mas não tinha ninguém lá, só a coberta amassada no chão, longe da cama.
E então ela ouviu algo que a fez paralisar. Uma risada baixa, rouca e gutural, vindo de debaixo da cama. Não era humana. Naquela noite, ela dormiu com todas as luzes acesas, agarrada a uma cruz que achou na gaveta, e rezou, algo que ela nunca fazia. Ela me contou que ligou para uma amiga no dia seguinte, tentando ser casual, mas no fundo desesperada. A amiga, claro, disse que era estresse, coisa da cabeça dela, que ela precisava de umas férias e talvez um namorado novo. Mas minha avó sabia que não era delírio. Era real. Foi então que ela decidiu ligar para a diocese e pedir que um padre benzesse a casa. O padre foi, um senhor de idade que parecia um pouco cético no começo. Fez as orações. Jogou água benta em cada canto, parecia exausto. Minha avó até sentiu um alívio temporário, uma ponta de esperança, mas notou que o padre parecia desconfortável, olhando fixamente para o porão antes de ir embora. Dias depois, ela resolveu fazer uma faxina pesada no porão, decidida a se livrar daquele cheiro estranho. Um cheiro de enxofre e algo em decomposição que começou a impregnar o lugar. E foi lá, no meio da bagunça, que ela a encontrou. A estatueta. Aquela mesma que tinha comprado do vendedor esquisito. Mesmo achando a imagem feia e perturbadora, ela pensou, tem um espaço vazio na sala onde ficava o vaso que quebrou. Serve para preencher. E numa decisão que ela se arrependeu amargamente, colocou a estatueta ali, bem no centro da sala. Grande erro. A noite que se seguiu foi o inferno na terra. Minha avó acordou às 1 da madrugada em ponto, de um pesadelo tão terrível que a fez sentar na cama, ofegante. Dessa vez, as vozes não eram só sussurros de ajuda. Eram gritos guturais, berros de agonia pura, misturados com sons de cascos batendo no chão, como se um animal enorme estivesse correndo pela casa. O som de algo arrastando correntes no chão de madeira da sala, e o balido, aquele balido horripilante de bode, agora alto, claro e assustadoramente perto, parecia vir da sala. Ela sentiu o cheiro de novo, mas mais intenso. Um cheiro podre, sulfúrico, de carniça queimada, que parecia corroer suas narinas. Apavorada, mas com uma coragem insana que só o desespero traz, ela acendeu o abajur e se levantou. Acendeu a luz do quarto e, com a mão tremendo, abriu a porta. No fim do corredor escuro que dava direto para a sala, ela viu uma criatura medonha, metade homem, com braços longos e musculosos, e metade bode com pernas traseiras poderosas, cascos e chifres retorcidos que quase tocavam o teto. Estava andando de 4 patas, mas se virou na hora em que ela abriu a porta e se levantou ficando de pé como um homem, mas com uma postura animalesca. Os olhos brilhavam num vermelho infernal e a boca era uma fenda com dentes pontudos e uma saliva escura escorrendo. O cheiro era sufocante. Minha avó gritou, um grito primal de terror que rasgou a noite e acendeu a luz do corredor. A coisa sumiu imediatamente, como fumaça, deixando apenas o fedor e o eco dos cascos. Ela passou o resto da noite em claro, chorando e rezando, encolhida no canto do quarto. No dia seguinte, um amigo dela, o professor Alan, historiador e pesquisador de antiguidades desses que adoram esmiuçar religiões antigas e até cultos pagãos, foi visitá-la. A minha avó, pálida e com olheiras profundas, contou tudo, cada detalhe macabro. Ele, por sorte, viu a estatueta na sala. Seus olhos se arregalaram. Pegou o celular e começou a tirar fotos de todos os ângulos da peça. Com uma urgência estranha, quase febril. Disse que ia pesquisar, mas pediu com uma voz séria para ela guardar a estatueta em outro lugar, bem longe do quarto, de preferência em um baú trancado e coberto com sal grosso, se ela tivesse. Minha avó mal conseguiu pregar os olhos esperando a ligação dele. Na tarde seguinte, o telefone tocou. A voz do professor Alan estava tensa, quase sombria. Aquela estatueta, ele explicou, não era uma peça de arte qualquer. Era um artefato antigo, usado em cultos pagãos ancestrais, rituais onde sacrifícios humanos eram uma prática comum e brutal. Ela não era só estranha, era amaldiçoada, um catalisador para algo maligno, um portal que abria a porta para entidades. As vozes, os cheiros, os eventos, tudo se encaixava. Minha avó, sem pensar 2 vezes, disse que queria se livrar daquilo de qualquer jeito.
Mas o amigo dela perguntou se podia ficar com a peça. Ele explicou que conhecia um lugar, o The Warrens Occult Museum, em Monroe, Connecticut, nos Estados Unidos, que abrigava justamente esse tipo de item amaldiçoado, isolando-os para que não causassem mais mal. Ele disse que o caso da estatueta era um exemplo clássico de possessão e que ela precisava ser contida, selada. Minha avó concordou, claro. Tirar aquilo da casa era sua única prioridade. Depois que a estatueta foi levada pelo professor, tudo voltou ao normal na casa da minha avó. As luzes não piscaram mais, a TV nunca mais ligou sozinha, os pesadelos pararam de vez. E o porão? O porão ficou em silêncio. Minha avó nunca mais foi a mesma depois disso, sabe? Ela ficou mais quieta, os olhos um pouco mais distantes, com uma sombra que nunca mais a deixou. E eu? Bom, eu agora penso 10 vezes antes de duvidar de qualquer história de terror que me contam. Tem coisas por aí que a gente nem imagina. Meu nome é Eduardo, mas todos me chamam de Duda e hoje eu vou desenterrar uma história de família que, olha, faz 46 anos que ela me assombra. E eu nem estava lá, veja bem. Não aconteceu comigo diretamente, mas com um conhecido do meu pai, lá para as bandas do interior, num lugar tão isolado que, para falar a verdade, nem sei direito onde fica, mas a história gruda na mente que nem carrapicho, sabe? É de arrepiar a espinha. O negócio é o seguinte: imagina uma comunidade pequena, bem no meio do nada, tipo aquelas que a vida segue um ritmo próprio, bem diferente da correria da cidade grande. As casas espaçadas, muito mato em volta, o tipo de lugar que de noite o silêncio é quase palpável. Tão pesado que você ouve o próprio sangue pulsando nas veias, só quebrado pelo canto de um grilo ou o coachar de um sapo, bem de longe. Só que, de repente, essa paz que parecia inabalável começou a ser quebrada por um terror que ninguém conseguia entender. Começou com uns sumiços de animais. Galinhas, porcos, até um bezerro sumiu de uma fazenda vizinha. O povo, claro, começou a cochichar. Falavam em onça, em bicho do mato faminto, essas coisas que a gente escuta no interior. Mas o velho Zé Pedro, que entendia de rastro como ninguém, dizia que as marcas no chão não batiam. Não é onça, não. É bicho pesado, mas com umas garras diferentes. Ele resmungava, com a cara mais fechada que tempo de chuva. Só que os ataques foram ficando mais frequentes e mais estranhos. Não era só sumir, sabe? Encontravam restos dilacerados, como se algo tivesse mastigado os bichos com uma força absurda, e as pegadas eram um mistério, nem de bicho selvagem pareciam. E o medo começou a se instalar de verdade, quando um cachorro de guarda, um bicho valente, sumiu de uma casa, e no dia seguinte acharam só a coleira ensanguentada perto da mata, com os pelos arrancados na raiz. Aí as noites de lua cheia viraram um pesadelo vivo. Os cachorros da vizinhança, que de dia eram bravos e barulhentos, de noite uivavam de um jeito desesperado, um som que arrepiava até o último fio de cabelo, parecendo lamúrias de puro pavor. E diziam que se ouviam uns rosnados estranhos vindo do meio do mato, uns barulhos guturais que não eram normais, misturados com o estalar de galhos grossos, sendo quebrados com facilidade. O povo começou a se trancar em casa assim que o sol se punha, com as janelas e portas bem fechadas, rezando e morrendo de medo do que poderia estar rondando por aí. Foi nessa época que começaram a circular os boatos mais assustadores. As pessoas mais velhas, com aquele olhar de quem já viu muita coisa nessa vida e sabe o que o mato esconde, começaram a falar em lobisomem. No começo a maioria ria, achava que era causa para botar medo em criança desobediente. Mas com o passar do tempo, com os sumiços inexplicáveis e os barulhos estranhos se intensificando, a risada foi sumindo, dando lugar a um medo silencioso que pairava no ar como uma neblina densa, quase sufocante. Que não era um lobisomem só não. As histórias que corriam boca a boca falavam em duas criaturas enormes, esguias, mas incrivelmente rápidas, que pareciam se mover nas sombras da noite como fantasmas, atacando sem deixar muita pista e sumindo sem rastro. Eram como a sombra e a escuridão, como se fossem apelidos que o próprio medo tinha dado para elas. Diziam que uma era mais bruta, mais de ataque direto, deixando um rastro de destruição, enquanto a outra era mais sorrateira, mais de espreitar e surpreender a vítima,
quase brincando com ela antes de pegar. A coisa ficou tão séria que o povo da comunidade, desesperado, começou a se organizar. Os homens se juntavam em grupos, armados com espingardas velhas, facões afiados e tochas para tentar caçar essas feras. Faziam vigílias, montavam armadilhas com iscas de carne fresca, mas era como tentar caçar o vento na escuridão mais profunda. As criaturas eram inteligentes, pareciam saber onde eles estavam, e sempre conseguiam escapar sem serem vistas, zombando dos esforços deles. Era como se estivessem brincando com o medo deles, se divertindo com o terror que plantavam em cada coração. Teve uma noite, me contaram, que um grupo de homens armados ficou de tocaia na beira da mata, perto do córrego, esperando alguma coisa aparecer. A lua estava cheia, iluminando a clareira de um jeito quase irreal, prateando as folhas e revelando cada detalhe da vegetação. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o bater dos próprios corações, um som de tambor no peito. De repente, um galho estalou na escuridão mais densa da mata, perto dali. Os homens ficaram tensos, as armas apontadas para o breu. Mas não apareceu nada. Só o vento sussurrando nas folhas, quase rindo deles. E quando eles menos esperavam, um grito agudo, desesperado, ecoou de longe, vindo da direção oposta do que eles esperavam. Mais um sumiço, mais um rastro de terror deixado pelas sombras. A sensação que pairava na comunidade era de impotência total, sabe? Como se eles estivessem sendo caçados por algo que não podiam ver direito, que não conseguiam enfrentar de jeito nenhum. Era como se a própria noite tivesse ganhado vida, e essas duas criaturas fossem seus emissários, trazendo o medo e a morte sem aviso, sem piedade. A desesperança tomou conta de tudo. A história não tem um final feliz. Pelo menos não que eu saiba, não me contaram. Dizem que o terror só diminuiu quando algumas famílias, as mais desesperadas, acabaram abandonando suas casas, suas terras e indo embora dali, buscando segurança em outros lugares, deixando tudo para trás e aceitando a derrota. Os que ficaram aprenderam a viver com medo, trancados em suas casas nas noites de lua cheia, só ouvindo os uivos distantes, que nunca mais foram tão intensos quanto antes, e rezando para não serem os próximos a desaparecer na escuridão. Essa história, por mais que tenha acontecido longe e há muito tempo, sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. Me mostra como o medo do desconhecido pode paralisar uma comunidade inteira. Como a sensação de ser caçado por algo que você não entende pode ser aterradora de um jeito que a gente não esquece. E sempre que alguém comenta sobre noites de lua cheia e barulhos estranhos no mato, essa história volta à minha mente, como um lembrete sombrio de que nem tudo que existe pode ser explicado, e que às vezes a sombra e a escuridão podem esconder coisas muito piores do que a nossa imaginação é capaz de criar. Pessoal, antes de passar para o próximo relato, peço que, se estiverem gostando, curtam, comentem e compartilhem o vídeo. Também não esqueçam de se inscrever, é de graça, não custa nada, e vocês estarão ajudando o canal a continuar na ativa. E aí, pessoal? Meu nome é Renato e eu preciso contar para vocês uma coisa que rolou na minha cidade, que até hoje ninguém sabe direito o que é. Aquela história que a gente ouve de canto, tenta ignorar, mas que fica martelando na cabeça quando a luz apaga. Eu moro aqui no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha pequena onde todo mundo conhece todo mundo, e os causos correm mais rápido que notícia de jornal. Mas esse é diferente. Tudo começou com uma série de relatos estranhos. Primeiro foi a dona Fátima, uma senhorinha que mora numa casa bem antiga no fim da rua principal. Ela jurava que ouvia alguém arranhando a parede do quarto dela de madrugada. Não era rato, não era gato. Era um som ritmado, tipo unhas grossas raspando na argamassa velha, bem devagar, depois parando e começando de novo em outro ponto da parede. Ela chegou a botar o ouvido na parede e disse que parecia vir de dentro do quarto dela. Mas não tinha fresta, buraco, nada. O reboco estava intacto. A gente ria, claro, falava que era a idade, que o vento que batia na casa fazia barulho estranho. Mas aí o seu Joaquim, um vizinho mais para cima, que era um sujeito cético, começou a reclamar da mesma coisa.
Ele acordava com um tic-tic-tic insistente no vidro da janela, como se alguém estivesse batendo de leve, com a unha, sabe? Quando ele levantava e ia olhar devagar sem fazer um pio, não tinha viva alma. Nenhum vulto na rua escura, nada. Só o reflexo do próprio quarto no vidro. E o medo dele era visível, os olhos arregalados, a voz rouca. Não é moleque fazendo gracinha, Renato. Sinto um frio nas costas que não é desse mundo, ele me disse uma vez. E a gente já começou a se olhar torto, sem saber o que pensar. A coisa virou lenda urbana de verdade, quando a coisa que bate na porta começou a ser o assunto principal nas rodas de chimarrão e nas conversas de calçada. Primeiro, em uma casa isolada na beira da estrada que leva à Fazenda Velha, no sítio do seu Osvaldo. A família jura que numa noite de lua nova, quando a escuridão era total, tão densa que mal se enxergava a própria mão, ouviram uma batida firme na porta da frente. Uma só. Forte. Quando o pai de família, homem valente que não levava desaforo, pegou a espingarda de caça e foi ver. Não tinha ninguém. Ninguém. Nem um rastro na terra molhada, nem uma folha remexida. Ele voltou para dentro, trancou a porta com mais força, e 5 minutos depois a batida veio de novo na porta dos fundos. Um baque seco. Depois, na janela da cozinha. Parecia estar cercando a casa, como se algo estivesse se movendo em volta de propósito. O terror não vinha só do som. Vinha da sensação de que era algo paciente, que não tinha pressa, que estava brincando, testando os limites, se divertindo com o pânico das pessoas. E o pior, essa coisa que bate na porta parecia escolher suas vítimas. Não era aleatório. Era sempre em casas onde morava alguém sozinho, ou famílias que tinham acabado de passar por alguma desgraça, tipo a perda de um parente, um luto recente, quase como se ela se alimentasse da tristeza e da solidão que pairava no ar daquelas casas. Teve o caso da Maria, uma moça que tinha perdido a mãe há pouco tempo e morava sozinha. Ela me contou com a voz embargada e os olhos marejados que nas noites seguintes ao enterro começou a ouvir as batidas. Primeiro fraquinhas, depois mais fortes, até virar um baque surdo na porta do quarto dela, bem onde a mãe costumava sentar para costurar. Ela ligava a luz, não via nada. Desligava e a batida vinha de novo. Não parava, era incessante. Era um terror psicológico que te consumia por dentro. Ela me disse: Renato, parecia que era a própria porta respirando, e a cada batida ela ficava mais perto de mim, como se quisesse me pegar. O ápice do pânico foi quando as batidas não vinham mais só de fora. O filho do seu Osvaldo, aquele da fazenda, um guri de uns 15 anos que gostava de ficar até tarde no computador, jura que ouviu as batidas vindo de dentro do guarda-roupa dele. Era uma batida oca, abafada. Ele tentou se convencer de que era o vento, a madeira velha estalando, a casa assentando. Mas o som ficou mais claro, mais perto. E então, um arranhão suave veio de dentro da porta do guarda-roupa. Um som arrastado, como unhas raspando em madeira. Ele passou a noite em claro, agarrado à coberta, tremendo de medo, sem ousar se mover. Nunca mais dormiu naquele quarto sozinho. E a família dele vendeu a fazenda logo depois. A lenda aqui em Pedra Branca diz que essa coisa que bate na porta é uma alma penada, uma entidade que busca companhia, mas de uma forma perturbadora, assustadora. Alguns falam que é um espírito que não consegue entrar nas casas sem permissão, só se manifesta batendo e arranhando, esperando que alguém, na curiosidade ou no desespero, abra a porta para ela. E o medo maior é que, se você abrir, mesmo que sem querer, ela entra. E aí dizem, ela não sai mais, fica lá no escuro batendo nas paredes do seu próprio quarto, para você, te enlouquecendo, te lembrando que ela está sempre por perto. E que você nunca mais vai estar sozinho de verdade. Nunca mais. Até hoje, quando a luz apaga e a casa fica em silêncio, eu me pego escutando o vento, os barulhos da casa, e, por um instante, me pergunto se não vou ouvir um toque-toque suave na porta do meu quarto. E rezo para que, se eu ouvir, eu jamais tenha a coragem de abrir. Porque o verdadeiro terror não é o que está do lado de fora, é o que pode entrar e ficar. E aí, meu povo,
Meu nome é Zé Trovão, mas podem me chamar só de Zé. Eu rodo essas estradas do Brasil há mais de 30 anos. Já vi de tudo, viu? Tempestade que derruba ponte, bandido que rouba carga, pneu que estoura no meio do nada. A gente aprende a não ter medo de quase nada nessa vida de caminhoneiro. Mas tem um pedaço de asfalto, um trecho maldito, que, olha, se me oferecerem a carga mais valiosa do mundo, eu não passo por lá depois que o sol se põe. Nem por todo o dinheiro do mundo, nem a pau. É lá pro interior de Minas Gerais, umas bandas meio esquecidas, sabe? A estrada é antiga, cheia de curva, e o mato dos dois lados é fechado, denso, parece que engole a gente. Não tem um posto, não tem uma luz, não tem nada por uns bons quilômetros. O povo dali chama de Serra do Suspiro. Dizem que é por causa do vento que assobia entre as árvores, parecendo gente suspirando. Para mim é outra coisa. É o suspiro da morte. A primeira vez que passei por lá à noite foi por teimosia. Era jovem, cheio de coragem burra, achando que era invencível. Ia entregar uma carga urgente em Belo Horizonte, e o atalho pela Serra do Suspiro me economizava umas horas. Ignorou os avisos dos velhos caminhoneiros no posto, aqueles que te olham com pena quando você fala em pegar aquele rumo depois de escurecer. Vai não, meu filho. Aquela serra tem seus segredos na escuridão, me disse um com a voz grave. Eu ri, claro. Mal sabia eu. Comecei a subir a serra já com a noite caindo. O sol se escondeu rapidinho e o breu veio de uma vez, aquele escuro de roça que a gente não vê um palmo à frente. Meus faróis cortavam a neblina rasteira que começou a subir do chão, dando um ar fantasmagórico para tudo. E o silêncio. Um silêncio pesado que engolia o ronco do motor do meu bruto. Eu já senti um arrepio na espinha, um pressentimento ruim. Foi quando eu comecei a ouvir. Um cochicho. Baixinho no começo, como se fosse o rádio mal sintonizado. Mas não era o rádio, era uma voz, ou várias, sussurrando, vindo de fora da cabine. Parecia que vinha do mato, dos dois lados da estrada, acompanhando o caminhão. Shh, shh, como se estivessem falando bem perto do meu ouvido. Eu liguei o rádio no volume máximo, mas o cochicho continuava, atravessando a música, me dando calafrios. De repente, o motor do caminhão deu uma falhada. Tossiu e perdeu força. Eu pisei no acelerador, mas ele parecia não responder. A velocidade foi caindo, caindo, e o cochicho ficou mais alto, mais nítido. Vem pra cá, Zé. E não era mais um sussurro, era uma voz. Uma voz fina, arrastada, que parecia sair das árvores. E não era só uma. Eram várias, se misturando, me chamando. Eu senti o ar ficar gelado dentro da cabine, um frio que vinha de dentro do caminhão, mesmo com os vidros fechados, e um cheiro doce, enjoativo, como flor murcha misturada com terra molhada. Um cheiro de velório. Meus olhos se arregalaram. No retrovisor, na beira da estrada, no meio do breu, eu jurei ter visto um vulto. Não era um bicho, era humano. Mas não parecia ter pernas. Era uma forma esguia, que flutuava um pouco acima do chão com o corpo meio retorcido. E sumiu tão rápido quanto apareceu. O pânico me pegou de vez. Eu comecei a buzinar sem parar, a gritar, a xingar. Sai! Sai daqui, praga! O caminhão engasgava, mas eu continuava pisando fundo, tentando fazer ele ganhar velocidade. O cochicho virou risadinhas abafadas, vindo de todos os lados. E as risadas eram de criança. Risadas de criança no meio daquela escuridão mortal. Aquilo me quebrou. Olhei para o para-brisa. A neblina lá fora estava mais densa, grudando no vidro, e então eu vi uma mão. Uma mão pequena, pálida, com dedos finos e sujos de terra, rascunhando a poeira do vidro do meu caminhão. De fora para dentro. Lentamente ela fez um desenho. Um desenho simples, mas que me fez ter um ataque do coração, uma cruz invertida. Eu berrei, um grito que veio do fundo da alma. Dei um soco no vidro, liguei o limpador, o coração disparado. Quando o limpador passou, a marca sumiu, mas a imagem ficou gravada na minha mente. Aquele desenhou feito por algo que não deveria estar ali. Foi nesse exato momento que o caminhão, como se tivesse levado um choque, deu um tranco forte e a velocidade voltou. Eu pisei fundo sem olhar para trás, aterrorizado. O cochicho foi diminuindo, as risadas foram sumindo, e o silêncio voltou a tomar conta. Mas não era mais o silêncio tranquilo. Era um silêncio pesado,
assombroso. Cheguei no destino em Belo Horizonte no dia seguinte, esgotado. Não dormi. Não consegui. O cheiro de flor murcha e terra ficou grudado em mim por dias e cada barulhinho no caminhão me fazia pular. Nunca mais passei pela Serra do Suspiro depois que o sol se põe. Não importa a pressa, não importa a carga, não importa o dinheiro. Eu pego o caminho mais longo, dou a volta que for. Porque eu sei o que mora naquela serra quando a escuridão toma conta. Não são lobisomens, não são fantasmas comuns. São coisas que te chamam, que te tocam, que desenham no seu vidro e que não querem só te assustar. Elas querem te levar. E se você duvida, meu amigo, é porque nunca passou por lá numa noite de neblina, ouvindo o sussurro dos mortos te chamando pelo nome. Eu sou Zé Trovão, e essa estrada me ensinou que tem medo que dinheiro nenhum compra, e terror que a gente carrega na alma para sempre. E para aqueles que duvidam, fica aqui o convite para vocês mesmo fazerem o teste. Depois voltem aqui e contem o que aconteceu. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Isso ajuda muito. Faça parte você também da família Alquimista Sobrenatural. Se você também tem algum relato ou história que queira compartilhar conosco, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado.